A saga de filmes de Anjos da Noite, ou em seu título original Underworld, conta com 5 filmes, 4 livros, um deles sendo considerado não canônico, e uma animação. Mas, assim como outras narrativas que têm seu início nos cinemas, os filmes geralmente são a base para o resto do universo, e também de onde pode-se retirar boa parte do ideal inicial deste. Para este vídeo, nós passaremos sobre os aspectos dos vampiros como um todo, ainda que tenhamos que falar sobre eles de forma individual, devido à sua importância. O grande foco é falar do contexto maior. A ideia é de fazer vídeos sobre os personagens de forma individual em algum momento. No momento dessa gravação, já temos sobre Marcus, Victor e Michael. O que será abordado aqui é de onde os vampiros e a anatomia e fisiologia das criaturas da noite, assim como sua organização, e uma breve passagem por alguns momentos da história e seus conflitos. Os vampiros neste universo, diferentemente de boa parte das mídias, não têm a sua origem de forma sobrenatural, ainda que isso possa ser melhor especulado no vídeo depois. Aqui, eles são provenientes de uma anomalia genética combinada com um vírus e então modificada pelo material genético de um morcego. Isso coloca a série como um tanto mais fundada em nosso mundo, dando a impressão de um pouco mais de ficção científica do que mais comum, ao mesmo tempo que tenta explicar tudo de uma forma nova. A nossa história começa com Alexander Corvinus, o pai de todos os imortais. Ele foi o primeiro a termos conhecimento que possui o Corvinus Strain, que seria a anomalia genética que tem a capacidade de se adaptar a algumas situações, e uma das vezes entrou em contato com um vírus extremamente mortal, que quando em contato com as células dele, o fizeram se tornar o primeiro imortal, atributo do qual passou para 2 de seus filhos, um deles que seria mordido por um lobo, o que seria o patriarca dos lobisomens, William, e o outro mordido por um morcego, este, o patriarca da espécie dos nossos estudos hoje, Marcus, o primeiro dos vampiros. A ideia é que devido à imortalidade herdada do Corvinus Strain, já modificando o DNA dos irmãos, isso poderia ser ativado de outras formas. É importante de lembrar que apenas 3 pessoas teriam esse código genético neste estado, sendo os 3 imortais originais. E ainda assim podemos colocar em dúvida se os irmãos não tinham uma variação, afinal, o código teria que ser misturado com a mãe deles, o que poderia ter deixado uma abertura para estes incidentes de misturas e dar as transformações. Isso, pois Alexander nunca sofreu outras transformações até onde saibamos, porém, o seu sangue ainda é capaz de potencializar aqueles infectados pela variação de seu vírus. Muitos, quando pensam em vampiros, uma das primeiras características a serem pensadas é a da não-vida, ou seja, um ser que está em um estado entre a vida e a morte. Ainda que isso possa ser pensado sobre os vampiros de Anjos da Noite, não pode ser colocado como um extremo. E antes de se iniciar uma total guerra sobre o que é ou não um vampiro nos comentários, tenho que dar a minha opinião e de onde estou me baseando para começar essa ideia. É que eu respeito sempre a ideia do autor sobre a obra. Se quem escreveu ou idealizou um mundo colocou o nome de uma criatura como X, naquele mundo este é o nome. Podemos não gostar ou até dizer que não é o tipo comum daquela criatura, mas o nome a ser dado na obra é tal. Vampirismo aqui é vindo de um vírus e isso tem várias consequências. A primeira é que eles são imunes a muitas das fraquezas comuns de vampiros, como alho, estacas, até certo ponto, cruzes, etc. A única fraqueza clássica que eles têm é da luz do sol, que no filme é explicado como uma versão extrema de fotossensibilidade do UV, que pode causar feridas e irritações, porém em vampiros causam a morte em alguns segundos, se não menos, o que em tempos modernos é usado como arma contra eles pelos Lycans. Uma fraqueza muito grande, mas que é pouco conhecida ou demonstrada, é pela planta Nightshade, que se entra em contato com o sistema sanguíneo do vampiro é capaz de até mesmo destruí-lo. Uma pequena porção é colocada em Selene e isso a incapacitou, ela depois de ter evoluído com um Corvinus Strain. Essas não seriam, porém, as únicas formas de se derrotar eles. Apesar de serem extremamente resistentes e terem a capacidade de regeneração
Danos extremos podem, com todos os tipos de armas ou armas de fogo, são capazes de incapacitar e acabar com vampiros, principalmente quando se tira muito sangue do mesmo, o que os seus inimigos conseguem devido aos seus grandes dentes e geralmente mirarem nos pescoços. Uma parte importante do processo de não estarem mortos, não no sentido de outros vampiros clássicos, é que seus órgãos têm a capacidade de funcionar. Qual a capacidade total que todos os órgãos ainda o desempenham, não temos tantas informações. Sabemos que o coração é uma parte essencial, pois Selene ressuscita o vampiro dando seu sangue diretamente para ele. Os pulmões parecem ter a mesma função, pois vampiros não somente são capazes de respirar, mas aparentemente precisam fazer, assim como os mortais, podendo até mesmo se afogar até certo ponto e serem derrubados por gases. Uma parte que tem grande importância nos filmes é que vampiros seriam capazes de engravidar. Os exemplos que temos em filmes é que vampiros tendo filhos entre si, o que seriam chamados de sangue puro, vampiros e lycans, como no caso de Lucian e Sonya, de vampiros com híbridos, ainda que neste caso seriam Selene e Michael, mas ela seria nesta época uma vampira diferente. Nunca soubemos de vampiros tendo filhos, sendo a mãe um lycan ou nenhuma parte deles humana, mas isso não ficaria muito longe de ser uma realidade, afinal, ainda tem grandes similaridades. Importante ressaltar que possível não significa que este processo seja comum. É raro que vampiros consigam ter filhos, o que torna o caso de Lucian e Sonya ainda mais fora da curva. Não é apenas a luz do sol que seria a única similaridade que os vampiros têm com os mais clássicos. Eles também são imortais, para quando falamos de tempo, e também precisam se alimentar de sangue. E esse alimentar é muito importante para a reprodução deles, pois precisam morder pessoas para poder se sustentar. Só que, para passar o vampirismo à frente, o processo é o mesmo. É preciso morder alguém para que se transforme. Um fato interessante é que nem todos os humanos teriam capacidade para se transformar em vampiros ou em lycans. Aparentemente, não existe nenhuma explicação lógica para este fato. Talvez seja ligado com a força da pessoa a algum tipo de combinação genética necessária. Ao se tratar de poderes, a maioria dos vampiros demonstra uma força muito acima do comum, assim como resistência e regeneração, velocidade e reflexos, e sensos aumentados. Claro que isso vem em graus diferentes. A diferença entre um vampiro ancião, um Victor e um recém-criado nesses fatores seria gigante. Alguns deles demonstram a capacidade de andar pelas paredes ou pelo menos ter algum tipo de adesão parcial a tais superfícies. A habilidade de ler as memórias de alguém quando se treina no sangue também faz parte do kit. O quanto um vampiro é poderoso pode depender de alguns fatores. A idade, pois o vampiro pode aprender e evoluir em seu estado. Treinamento, talvez por serem muito parecido com os humanos, se treinarem seus corpos e mentes, podem chegar a níveis muito maiores. Em um ponto que pode ser controverso é da ligação com Marcos. Este é um conceito que o jogo Vampiro à Máscara usa em grandeza e que a Wiki ou fandom do Anjos da Noite cita em poucas fontes. Mas existe uma parte lógica que Victor e Amelia seriam naturalmente mais poderosos por serem transformados diretamente por Marcos, e conforme isso iria acontecendo, o sangue ficaria mais ralo conforme os outros vampiros. Um conceito que é demonstrado muito superficialmente e talvez nem mesmo seja proposital. A última das habilidades seria os poderes extras ou aumentados causados pelo ritual de Vardor, que deixa o vampiro em um estado entre a vida e a morte por um veneno enquanto se é encapsulado, e outros vampiros fazem um cântico sagrado. Os resultados, além de cabelos brancos com a prata, também dão novos poderes ou melhoram poderes antigos dos vampiros com ainda maior força sobrenatural e velocidade, sendo muito grande ou quase que um velocista em filmes de super-heróis. Ganham também a habilidade de sentir almas e a ligação com o mundo sagrado, o que poderia dar um ar mais sobrenatural para a série, ou apenas um processo que os vampiros conseguem de alguma forma evolutiva, mas que foi descoberta de forma ritualística e se fazendo sagrada, pois este é o único momento que vemos qualquer coisa do tipo. Talvez seja um avanço de anos ou a liberação de alguma coisa no código genético, pelo lugar ou algo no ritual. A leitura da alma parece uma versão avançada da leitura pelo sangue, talvez pelo cheiro ou a presença do mesmo no vampiro. Consiga tal ligação com o mundo sagrado seja a evolução dos sentidos aguçados, pois é dito que os vampiros ficam mais abertos para o mundo e o encaram de forma diferente ou até mesmo sendo um pouco de evidência,
o que poderia ser sensos ainda mais aguçados, com um incremento de inteligência que parece que vê o futuro, um tipo de xadrez 5D com viagem no tempo. Em sua base, os vampiros são bem similares com os humanos, possuem peles mais pálidas do que o normal. As suas presas não ficam sempre expostas, ainda assim elas são maiores do que o normal e podem ficar sobressalentes nos rostos deles. Quando sofrem algum tipo de estresse ou vontade, os vampiros seriam capazes de alongar as suas presas ainda mais. Seus olhos podem demonstrar diferentes cores e ganhar algum tipo de luminosidade, cores que deixam claro que não se trata de apenas um ser humano comum. Isso poderia ser considerado algum tipo de transformação, mas essa aparentemente não causa nenhum tipo de ganho de poder, o que acontece com seus maiores inimigos, ainda que façam de forma involuntária quando em perigo. Algumas das vezes, pode ser visto como um reflexo vindo de um instinto primal. Muitos animais, antes de entrar em algum tipo de confronto, mostram seus dentes e tentam se apresentar mais ferozes, para conseguir amedrontar seus inimigos. Independentemente de quais são os poderes e qual a aparência, o como eles se organizam também é parte fundamental de como eles agem. Claro que os outros fatores e os demais que veremos neste vídeo também são devidamente importantes. Os vampiros ganham boa parte de sua organização devido a 3 antigos: Marcos, o primeiro de todos os vampiros, Victor, o Lorde, o primeiro a ser transformado, e Amelia, a guerreira. Devido à necessidade de Marcos de ter um exército, os vampiros rapidamente ganham números e por Victor ser um Lorde e dono de tais terras, isso influenciou muito como a sociedade dos vampiros foi construída. A estrutura de poder é bem simples. No topo de tudo e de todos estariam os 3 anciões. Depois disso, o status de cada um dos vampiros pode conseguir depende de quanto respeito se tem dentro deste mundo. Este poderia ser medido de algumas formas, como a idade do vampiro, os seus feitos, principalmente quando se fala do confronto contra os Lycans, e o favor que conseguem com aqueles que estão acima deles. Além disso, também temos o Conselho, que seria um grupo de vampiros que ajudariam aqueles que governam a tomar decisões, e por isso, ser parte deste grupo é algo de extrema importância. Claro que chegar em tal patamar não seria fácil. Um único grupo que parece ter um nível de respeito ou temor e que é focado bastante durante os filmes são os Death Dealers, ou os Mercadores da Morte, que são um grupo de vampiros treinados para lidar com a ameaça dos lobos e por isso são sempre ditos com um tanto de respeito. Uma parte fundamental para a estrutura como um todo é a corrente, ou The Chain, onde 2 anciões dormem e um deles governaria. Isso para sempre manter o futuro dos vampiros garantido e também possivelmente para não criar mais conflito entre os 3. Principalmente com Marcos, que teve boa parte de seu poder e influência retirada por Victor devido a vários jogos políticos. Tudo isso muda quando esses vampiros originais são destruídos. Amelia por Lycans, Victor e Marcos por Selene, uma mercadora da morte. Antes existiam apenas 2 covens, um na Hungria chamado do Coven Antigo, possivelmente o principal onde ficavam os 3 originais, e um outro em New York, que temos apenas a informação de sua existência. Depois da destruição deles, os vampiros se organizam em covens menores, ainda mantendo um tipo de conceito dos anciões e o mesmo tipo de comportamento, onde se tem status pelos mesmos tipos de coisas. Outro fator importante que deixa bem claro como os vampiros funcionam é quando você tem a rara ocorrência de um vampiro nascer de forma natural, naturalmente como os humanos nasceriam. Estes são considerados o sangue puro. Eles têm um grande potencial e importância, pois são totalmente vampiros e que herdam parte do poder de seus pais, assim como os cargos caso sejam destruídos. Isso e o como são estruturados mostra que vampiros, ainda que com algumas modificações mais do que necessárias, são criaturas conservadoras, tentando ao máximo manter os seus costumes, crenças, pensamentos e todo o resto da estrutura social. Isso, pois os vampiros mais poderosos têm a necessidade de continuar no poder e para isso controlam a vida de todos da forma que eles desejam. Ainda depois da destruição deles, esses costumes não acabaram de uma vez, só que aos poucos têm mudado. Podemos ver exemplos, os inimigos dos vampiros se colocando em 2 vezes nas ciências para poder alcançar grandeza.
no primeiro filme para fazer o primeiro e tendo sucesso, ainda que o plano falhe, conseguem criar o híbrido. E também tendo sucesso no filme Awakening, usando o material genético de Eve para curar o problema com prata deles e também fazer um Uber Lycan, que seria um grande Lycan com maior poder e regeneração, praticamente instantânea. Os vampiros, devido à sua ideologia de pureza de sangue e manter os costumes e toda a ideia de nobreza, nunca se colocaram muito para pesquisar um meio de se tornarem mais poderosos. Tendo em vista que eles são um tipo de anomalia genética, a ciência seria com certeza um meio de melhorar eles. Os únicos dois incidentes que vemos os vampiros tentando evoluir são depois dos primeiros não existirem mais. A primeira sendo Semira, ao conseguir o sangue de Selene para fazer um composto para se tornar imune à luz do sol, e os vampiros do Coven do Norte ao conseguir novos poderes, ainda que estes não tenham uma clara ideia de se são sobrenaturais ou não. Selene tomando o sangue de Alexander seria mais alguém buscando por vingança e tendo uma oportunidade que uma busca por melhorar o seu ser como vampiro, ainda que ela já estava livre da manipulação dos vampiros antigos. O único avanço científico feito seria que os vampiros conseguiram fazer o sangue sintético, o que ajuda eles a se esconder, o que é de extrema importância para todos os seres da noite, e é um grande passo para eles, mas demonstra o quanto eles poderiam conseguir se tentassem mais nesses ramos. O alimento produzido também ajuda a fazer parte da lei deles. Os vampiros, durante o controle dos três, têm algumas regras claras, como são proibidos de se demonstrar para os seres mortais, não beber diretamente dos humanos, nunca interagir de forma nenhuma com os Lycans, não pesquisar sobre o passado, entre outras regras que possivelmente nunca foram faladas. Depois do fim dos três e a inserção do novo conselho, algumas dessas continuam em vigor, outras foram retiradas, mas não temos uma ideia total, como sabemos que ainda se escondem, mas o resto fica um tanto nublado. Seria impossível de falar sobre os vampiros neste universo sem falar sobre a relação com seus inimigos mortais, os Lycans, que pelas palavras de um cientista Lycan diz que as duas espécies aparentemente têm uma necessidade genética de se destruir. Ao falar de quando se tenta combinar o DNA de ambos, eles se destroem. As duas raças estão ligadas desde a sua criação, pois cada uma delas foi criada por um dos irmãos Corvíneos, os lobos por William e os vampiros por Marcus, ambos filhos de Alexander que herdaram a imortalidade de seu pai e depois foram contaminados por outros vírus e se transformaram. William tinha uma fúria incontrolável, deixando em seu caminho destruição e muitos outros Lycans, pois ele infectava muitos em seu caminho e com tamanha demolição Marcus resolve transformar outros em vampiros para ajudar em sua cruzada. Um deles seria Victor, que controla grande poder militar na área, e assim a primeira guerra contra os lobos começa. Durante mais de 500 anos, os vampiros lutam contra os lobos e tentam lidar com a ameaça de William. Isso acontece até que conseguem aprisionar o primeiro Lycan, o que cria um conflito entre os três mais antigos. A primeira guerra contra os Lycans tinha terminado, isso pois as feras que tinham sobrado não tinham nenhuma organização e também restabelecem seus números muito mais devagar, e sem um grande poder do lado deles, como o de William, deixam de ser uma total ameaça. Ainda conseguem ser problemas para cidades e outros lugares. Os vampiros se tornam poderosos por venderem a proteção aos demais humanos. Essa situação faz com que os vampiros tomem mais ou menos a forma de sociedade que vemos nos demais anos. Tudo isso mudaria com o nascimento de Lucian, um Lycan que seria capaz de voltar à sua forma humana e reter algum nível de consciência durante a sua forma de lobo. Ele tem uma relação com a filha de Victor, Sonia, que causa grande conflito, e ao escapar, inicia a nova guerra contra os vampiros. Essa também teria uma grande duração e terminaria apenas com a morte de Lucian pelas mãos de Craven. Este também seria o momento em que boa parte da estrutura dos vampiros cairia, pois dois dos mais antigos foram destruídos e o último seria em breve. O próximo conflito que as criaturas da noite teriam que enfrentar seriam contra os humanos e internamente. Depois da destruição de Alexander, os humanos descobrem a existência das duas espécies e começam uma campanha para aniquilar ambos. Os vampiros precisam se esconder e lutar por sua sobrevivência.
devido à complicação para se reproduzir naturalmente, por apenas uma pequena parcela da população ser capaz de ser transformada, os números dos humanos dão uma grande vantagem, assim como a tecnologia desenvolvida para eliminar os dois tipos de monstros. Entre eles, o conflito é muito mais político, o que causa uma grande instabilidade entre eles, os deixando desunidos contra os humanos e contra os dois próximos inimigos. A luta contra os humanos nunca teria um fim oficial na série, já que os vampiros ainda precisam se esconder, mas o grande purgo já não acontece mais. No filme Awakening é dito que existem forças-tarefas que procuram pelos vampiros e eliminam qualquer uma das duas raças, e por isso então a guerra ainda continua. Os vampiros precisam ainda se esconder, mas isso não detém que tenham outros conflitos durante este tempo. Uma batalha que os vampiros dificilmente venceriam seriam contra os novos Lycans feitos pelo laboratório Antigen, pois estes seriam muito mais fortes do que o comum, uma grande resistência à prata e uma regeneração muito grande, tudo isso devido ao DNA de Eve, a híbrida filha de Selene e Michael. Esse combate foi evitado por Selene e Eve, por destruírem os cabeças por detrás de todo o processo. O conflito final que temos acesso seria contra os Lycans unidos por Marius, que possuem uma transformação melhor devido ao sangue de Michael, que reage com seus poderes de Lycan. Os vampiros dizem que nunca antes os lobos estiveram tão organizados, assim seus números nunca foram tão grandes, o que pode ser visto como nas épocas do futuro do mundo. De qualquer forma, eles conseguem atacar os Covens e são detidos no norte pelos vampiros de lá, e principalmente quando Selene consegue derrotar o seu líder e demonstrar o quanto seria difícil derrotar aqueles vampiros. Os vampiros do norte são aqueles que têm os poderes especiais devido ao seu ritual, são os cabelos de prata. Na franquia, se demonstram alguns tipos de vampiros. Temos Marcus, que apesar de ser um vampiro teoricamente, é o primeiro a ter o código genético e ter acesso à anomalia Corvinus original e pode se tornar um híbrido muito único. Os anciões, tomando Victor como exemplo, estes dois vampiros são muito mais poderosos que os comuns, têm todas as suas fraquezas e não podem se transformar em híbridos, mas são o mais alto dos patamares para eles dentro de sua forma natural. Os puros sangue, quando dois vampiros conseguem o raro caso de ter um filho, um destes nasce. Eles aparentemente têm um pouco mais de poder do que um vampiro normal e possivelmente com o tempo ficariam ainda mais fortes. Dois exemplos que temos seriam Sonia, filha de Victor, e David, filho de Amelia, que se demonstram fortes para suas idades. Os vampiros do norte, que possuem força, destreza e outros poderes ampliados, além de sua aparência que muda, principalmente seus cabelos brancos e maiores sensos para o mundo. Este estágio é conseguido devido a um ritual feito por eles. E o vampiro modificado pelo Corvinus Strain. A primeira dessa linha foi Selene, que possui poderes aumentados, assim como imunidade à radiação UV. David, além de ser um sangue puro, também consegue essa linha, e Samira, ao beber um pouco do sangue de Selena, também o consegue. Isso tudo devido ao Corvinus Strain, diretamente bebido por Selene de Alexander Corvinus.